Nacional, Poder Judiciário e o Controle do Tabaco. Então, pediria para quem está lá fora já entrar para a gente começar. Então, eu vou apresentar o painel, esse painel que vai dar início a última parte do Congresso, é o Litígios em Destaque no Brasil e no Mundo. Gostaria de chamar para mediação o professor Luiz Renato Vedovato, ele é professor na Unicamp, e os palestrantes, Patrícia Sousa, advogada, diretora para a América Latina da Tobacco Free Kids, que é uma ONG norte-americana, o Walter Moura, advogado, diretor secretário-geral do Brasilcom, doutorando em administração pela UNB, professor licenciado de Direito Civil e Direito do Consumidor pela UniCeub. A Patrícia vai falar sobre a experiência dos Estados Unidos, ressarcimento aos cofres públicos, o Master Settlement Agreement, e o Walter Moura vai falar sobre o Supremo Tribunal Federal e a proibição do uso de aditivos nos cigarros. Serão 20 minutos para cada palestra e 20 minutos para perguntas. Lembrando que estamos fazendo transmissão online do evento, e agradeço a participação de vocês. Obrigado, Adriana. É uma felicidade participar do 2º Congresso Poder Judiciário e o Controle do Tabaco. Quero agradecer imensamente a Aliança contra o Tabagismo pela iniciativa e pela realização desse evento tão importante, que cuida de uma temática de grande relevância para o direito, porque a gente chega no debate do controle do tabaco realmente numa encruzilhada do direito, né? O direito se encontra em muitos momentos e encruzilhadas, e essa é uma delas, e a gente precisa se preparar muito bem para esse debate, porque, afinal de contas, vivemos num mundo, como recentemente foi discutido numa revista que é o The Economist, né? O mundo da pós-verdade, e discutir e focar nas provas, na instrução correta do processo, na escolha definitiva sobre qual é o instrumento que vai ser utilizado, é de grande relevância para esse debate. Nós não nos encontramos, nesse momento, como o Tsukuro Tazaki estaria no livro do Haruki Murakami, sozinho no escuro, jogado de um barco em movimento no meio do oceano, mas a gente também não está numa posição tão confortável assim, né? Eu diria, parafraseando um amigo, o Otávio Asbeck, professor de Direito Econômico lá de São Paulo, que nós estamos muito próximos daquele sujeito que chega quando você está sozinho, ou seja, ele tira de você a solidão, no entanto, não te faz companhia. O direito é um pouco disso. O direito aqui no Brasil, a estrutura que a gente tem no direito, é uma estrutura que te diz, olha, você tem um rol de direitos fundamentais, você tem a estrutura do judiciário para se socorrer caso você precise desses direitos fundamentais, você tem os instrumentos para fazer o judiciário se movimentar, no entanto, as respostas que a gente alcança não são respostas que podem ser entendidas como positivas. Por isso, imagino que a gente está nesse momento de sem a solidão, mas também sem companhia. Aqui ao meu lado, me fazendo companhia e me tirando também da solidão, estão a doutora Patrícia Sousa, diretora para a América Latina da Tobacco Free Kids, que vai nos falar sobre a experiência dos Estados Unidos, o ressarcimento aos cofres públicos. Para mim é uma grande honra estar aqui ao lado da Patrícia, uma amiga de longa data. Muito aprendi com a Patrícia nesses anos todos de debates e de construção do conhecimento. Tenho certeza que aprenderei hoje novamente. Estou aqui ao lado também, e o que muito me honra, do Walter José Fayad de Moura, que é secretário-geral do Brasilcom. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente aqui no evento, mas já o conhecia pela produção que ele tem e pela importância que ele tem no meio do controle do tabaco e também na discussão da proteção do consumidor. Ele vai nos falar sobre o STF, a proibição do uso de aditivos nos cigarros. A nossa divisão vai ser exatamente como a Adriana colocou.
E eu vou passar lá, já de pronto, a palavra à Patrícia. Sim? Okay. Você prefere? Okay. Obrigado. Tá. A palestra será feita em inglês. Caso alguém precisar da tradução simultânea, a gente tem disponíveis ali os aparelhos para tanto. Night, everybody. Boa noite. It's a pleasure for me to be here. Prazer para mim estar aqui. Will admit that this is a presentation that was prepared by my boss, Mike Myers, who is one of the leading attorneys, dos advogados tobacco control principais attorneys do controle de tabaco nos Estados Unidos. E então eu tenho que preencher um lugar muito importante. Assim como a Patrícia fez ontem, a Patrícia Lambert fez ontem, se alguma coisa não está caracterizada de maneira correta, a culpa é minha mesmo. Então imagina que, eu não sei se em português vocês dizem, eu sou uma palestrante, é a melhor maneira de aprender, não? To speak is the Teaching best is way the to best learn. way to learn. So I feel like I'm learning. Eu acredito que eu estou aprendendo, ensinar a melhor maneira de aprender. Então eu estou aprendendo à medida que eu estou apresentando essa palestra para o primeiro chefe. A Adriana pediu que falemos sobre esse acordo de compensação, Master Settlement Agreement, e é necessário que seja colocado no contexto histórico. Isso é uma evolução de uma tentativa de buscar a compensação contra as empresas de tabaco pelas mentiras e pela venda de produtos danosos. Aqui nós temos uma lista de 4 abordagens diferentes para litígio de tabaco, os 4 objetivos. Então, primeiro é contra danos, compensação pelas vítimas e sociedade, e criar uma ameaça econômica à indústria. Então é importante, bater onde é mais importante para eles, que é os lucros, e o segundo é expor os erros da indústria, e eu vou falar como nós fizemos, inclusive a maneira que nós expusemos por vários documentos que eles foram forçados a compartilhar, e agora estão em repositórios em várias universidades dos Estados Unidos. O interesse público, basicamente, força a indústria a mudar o seu comportamento, e mais uma vez, esse caso litígio é um grande exemplo. A indústria trabalha para impedir que eles vendam seus produtos à criança. E também as forças policiais, ou obedecer à lei, na verdade, ao cumprimento da lei. O governo, muitas vezes há limites que são impostos a eles, limites legais que eles não cumprem, e há vários exemplos aqui no Brasil, com certeza. Ele dividiu essa onda de litígios em 3 ondas. A primeira onda entre 1954 até 1970, esses são acusadores diferentes, ou diferentes pessoas falavam que o tabaco causa doenças. A segunda onda, de 82 até os anos 90, os indivíduos também processaram, e eram ações coletivas, mas a compensação voltaria aos indivíduos. A diferença é que não somente eles estavam buscando, ou que eles estavam documentando os danos que o produto causava a eles, mas também as ações mentirosas das empresas. Então, o papel que a indústria desempenhava num contexto mais amplo. E a terceira onda, que começa em 1994, essas são as ações coletivas, essas são as que ainda é feita pelos indivíduos. São as 3 ondas de lesões individuais ou de danos individuais. Isso em 94. Perdão. Então, a segunda, eles continuavam a ser individuais, mas eles começavam a focar um pouco mais nos erros da indústria, não somente na causalidade de doenças e mortes causadas pelo produto. E o terceiro foi a ação coletiva, onde vários números de fumantes se juntavam para financiar melhor advogados e conseguiram ser mais eficientes nos seus casos contra a indústria.
the first wave was A primeira onda, they were not very successful. ele não obteve tanto sucesso. Basically, the industry was able, because of a variety of factors, to put the burden on the tinha smoker, os fatores de and the smoker colocar was not able to o prove ônus à the prova no liability of the fumante, e eles não conseguiam mostrar These were the early os years erros where there was a lot of evidence that we have now in terms of the mostrar health que foi na verdade por culpa do próprio fumante que eles causavam a lot of evidence o about the dano. industry E havia várias evidências da interferência da indústria, e no seu próprio papel da epidemia não estava disponível, e grande parte desses casos foram perdidos. Na segunda onda, nos anos 80, mais uma vez eles focaram muito mais na indústria, especialmente a sua eles serem contra a informação do cliente contra o dano do seu produto. E eles estavam desenhando um produto que eles sabiam desde o início que era viciante e estava causando pessoas. A grande mudança que aconteceu foi que o juiz pediu que empresas enviassem 300 mil documentos, então os advogados começaram a coletar evidências dos erros das indústrias. Isso foi uma grande mudança, foi onde esses tipos de litígio começaram a mudar. A indústria questionava tudo, dizia que os indivíduos poderiam ter parado quando quisessem, que eles sabiam dos danos e que eles não deviam ter cuidado na indústria para tomar decisões. Então, mais uma vez, culpando a vítima. Isso foi, eles obtiveram sucesso para eles. Infelizmente, foi, na verdade, as empresas perderam em primeira instância, mas aí os embargadores conseguiram dar a grande causa a eles. Então, a terceira onda, ao invés de focar somente no fumante, então isso foi trazido como uma ameaça econômica às indústrias. E envolveu advogados que tinham mais recursos e mais capacidades para trazer esse litígio contra a indústria. Há dois casos muito grandes nesse período: Castanho, que não passava, quando você faz essa ação coletiva, ela deve ser certificada, e ele era certificado porque havia grandes diferenças entre os membros dessa ação coletiva, e esse caso obteve sucesso e ainda continua seguindo em frente, mas ao invés dessa compensação, dessa indenização, eles foram, acabou sendo acordos individuais. Há uma grande mudança aqui que ainda não vi acontecer no Brasil. Eu acho que os casos individuais anteriores são mais parecidos com o que o Brasil está enfrentando nesse momento e os problemas que nós estamos nos tribunais. A grande diferença aqui é que o Estado é aquele que processa para recuperar os gastos com saúde. Então, eu estou falando, o meu marido morreu, ou você está me causando essa doença, esse produto está me causando doença, e está custando para o Estado, e nós temos o direito de recuperar os recursos que eu, Estado, estou pagando. O primeiro foi o caso do Mississippi em 1994. Foi o primeiro processo contra a empresa de tabaco por causa dos danos causados ao governo. Até 96, 14 outros estados haviam processado também. E no fim, 40 estados e Porto Rico fizeram processaram as empresas. E o que esse caso do Mississippi, o que ele dizia? Bom, a primeira, ele alegava que a indústria estava segurando informações que eles sabiam do dano causado pelo produto. Eles estavam enganando os consumidores, dizendo que eles não sabiam das acusações ou da causalidade entre o produto e a doença e a natureza viciante do produto, e que eles sabiam e que estavam vendendo para crianças e estavam manipulando a nicotina para fazê-lo mais viciante. E todas essas ações causaram danos aos estados, ao Estado, e é por isso que o Estado estava processando.
damages. So Mississippi was seeking damages to recover for the healthcare costs of indigent citizens, particularly medical assistance. So they were focusing very much, and this is important to know. They were not seeking everything. They were very specifically seeking for recovery of government dos gastos governamentais because of the disease, addiction disease, do vício e das doenças mortes prematuras das pessoas, dos fumantes. E também eles estavam buscando que eles parassem de vender para crianças. E acho que eventualmente foi também refletido no Departamento de Justiça, no Distrito do Departamento de Justiça, mas esse é o histórico do caso do Mississippi. Vamos pausar aqui rapidamente e dizer quais são as coisas que o caso do Mississippi e os outros 14 casos que foram iniciados, os processos que foram iniciados, o que eles ensinaram, quais foram os problemas, e é interessante, isso é uma universidade, é um momento de aprendizagem. Quais foram as coisas que o Estado precisa saber ou ter autoridade para fazer para conseguir processar ou iniciar um tipo de caso assim? Deve haver um interesse do Brasil para fazer isso. Então, o que é preciso pedir ou perguntar? Você primeiro deve saber se o governo tem a autoridade legal para perseguir as indústrias do tabaco para conseguir recuperar os gastos com tabaco. Então o Estado tem essa autoridade. Outra coisa, o governo pode utilizar evidências estatísticas epidemiológicas para calcular o número de pessoas que sofreram dano e o custo para o governo. Como você vai avaliar os danos? E isso é muito importante porque, obviamente, avaliar os danos também ajuda a avaliar também a indenização, a compensação. Since there are multiple defendants, and in this case we're talking about there was Philip Morris, there were R.J. Reynolds, there was help me. Me ajuda a lembrar Ronald Williamson, there were a number of companies. So, how do you apportion the damage based on the market share of the industry? So, do you have the fatia de mercado cada tem. Então, você tem a habilidade, você tem a capacidade de fazê-lo quando você está litigando e, eventualmente, tendo sucesso nesse tipo de caso que você quer compensação. O que muitos dos advogados do Estado aprenderam é que eles precisam fazer a emenda à lei e que um Estado que conseguiu ter sucesso ao fazê-lo, ainda que o caso não tenha seguido até o final, foi o Estado de Minnesota. O caso de Minnesota, eles conseguiram seguir, estabelecer tudo, inclusive fazer a emenda à lei e conseguiram seguir em frente com esses processos. Em outros estados, eles estabeleceram, eles encerraram o caso mais cedo, eles conseguiram entrar em acordo mais cedo, então nós não sabemos qual foi o resultado final. What is the advantage? And this então, is very important. Isso é muito importante aqui. Qual a vantagem de processar a indústria? That the state sue the industry and not an individual. Well, because it focuses ação coletiva e não on the industry behavior and not on the individual. Porque é um comportamento da indústria e não um comportamento individual. Eliminates the debate whether an individual tobacco use causes harm. O uso individual do tabaco causa dano. Ele aumenta o debate de ganância, porque, como eu falei, vocês estão indo contra as grandes empresas de tabaco porque eles têm muito dinheiro. Também eles têm recursos para buscar expertise que possam. Quando você faz ação coletiva, você consegue também expertise para ir contra a empresa do tabaco que tem muitos recursos. Você pode buscar compensação que melhora a saúde da comunidade e aumenta as suas chances de ter uma oportunidade de forçar a indústria de tabaco para mudar o seu comportamento. Senior government lawyers are more likely to listen to advogados sênior, eles são melhores ouvidos do que pessoas individuais. Muito mais do que a sociedade de saúde pública. Então, e também sua relação com os advogados do Estado. Isso é importante porque não é o foco do indivíduo. Outra maneira de descrever é que o indivíduo pode ter uma escolha para fumar ou não. A gente pode até discutir sobre... a gente sabe que a gente não deve usar a palavra vício, mas o Estado não tem escolha. O Estado tem a oportunidade e a responsabilidade legal de promover cuidados de saúde. Então não existe outra maneira de recuperar aqueles custos, porque o Estado
provide healthcare for deve smokers. proporcionar a saúde, These are os cuidados de challenging saúde para cases, os state fumantes. cases, because Então, obviously esses são casos do these are Estado, political porque entities. são entidades políticas. Matt reminded us that Mike nos Moore lembrando que was sued by his own governor. Mike Moore foi and he tried to remove him and he was unsuccessful. foi processado pelo seu próprio governador. And government lawyers themselves os advogados do are governo political são leaders líderes and quite often políticos find themselves e in very muitas vezes se uncomfortable encontram em situações situations pursuing such a desconfortáveis, powerful indo atrás de um oponente tão forte quanto a indústria do tabaco. Ele não tira você do contexto político. E é necessário muita coragem, sabemos que várias pessoas aqui já demonstraram isso. So what happened? Então, em relação in the middle, à when the resolução Washington do State caso, case that was the quando case no that caso was do further estado de along Washington, was ready caso to que be já estava to be finalized. pronto State para attorneys chegar à from fase many final, other states started os settlement negotiations, and eventually they do settled governo in chegaram November a 1998. acordo em Four novembro states, de 1998. I'm sorry. 4 diferentes estados. How many states? I think there were 14 states Acredito que eram joined 14 4 other states that have estados previously settled. que So se juntaram a outros 4 first estados states que to já settle were haviam Mississippi, Florida, chegado Texas, a and acordo. Então, Minnesota. os primeiros And in 4 98, estados foram they would join for the Mississippi, rest of the Flórida, states, Texas e everybody followed. Minnesota. So ended up being a E no settlement final of 40 acabaram 40 juntando-se mais plus 14 states, including estados Puerto Rico. ao acordo, incluindo o estado The de Porto agreements Rico. are legally binding and were filed with and approved by the court Então, in each 40 state, and this estados se is really juntaram. important because we have a Isso foi muito situation in importante. Colombia, the country, Nós temos uma in situação which there na was a Colômbia, settlement with the onde houve governors, but acordo com o the settlement governo, was mas o not filed in acordo court, não and it's more like an foi understanding processado between the no tobacco tribunal, industry and the era governors, mais and uma it espécie resulted de almost in acordo opportunity entre a for the indústria industry do tabaco to e put os pressure on the governantes, governors in e foi uma Colombia, grande so oportunidade this para aspect of the a settlement is indústria, very para a important. indústria pressionar o governo. Então, esse aspecto foi muito The importante. judge in which is filed O retained juiz authority over the case and the tinha legal authority to autoridade monitor sobre o and enforce caso any e a autoridade violation. de So monitorar it was e fazer o informe ou reforçar qualquer tipo de castigo. Então, existem 40 diferentes juízes. Cada vez que existe uma violação, pode-se visitar o tribunal estadual e muitos advogados já conseguiram apontar violações nos processos. Isso é uma possibilidade real. Na verdade, já ocorreu várias vezes. A quantidade de advogados que já processaram a indústria do tabaco por continuar a vender o seu produto a um mercado infantil conseguiram por violações. Então, o que conseguimos com esse processo? Foi o maior acordo nos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos, chegando até 206 bilhões até o ano de 2020, a serem pagos até o ano de 2025. Então, é o maior acordo na história dos Estados Unidos. Também conseguiu, esse caso também alcançou a possibilidade de acesso aos documentos da indústria do tabaco. A Estela, que trabalha no UC San Francisco, sabe que isso ajudou bastante em vários litígios diferentes e também em várias atividades que acabaram atrapalhando a indústria do tabaco. Também existe a fundação que agora é conhecida como Truth, ou Verdade, que financia várias campanhas engajando a juventude nos Estados Unidos contra o consumo de tabaco. Tem sido bastante efetivo. Também restrições sobre a propaganda e o marketing e o aumento de preços, porque a indústria, para conseguir pagar esse acordo exorbitante, teve que aumentar o preço do seu produto. Todos os litígios sempre nos ensinam alguma coisa. Então, os casos de danos ao indivíduo receberam bastante cobertura e aumentaram o nível de conscientização sobre o assunto. Eles também
começaram a obrigar a indústria a compartilhar, abrir os seus arquivos. É claro que o MSA teve o maior impacto, isso é inquestionável, por causa do preço do acordo que foi pago, por causa das restrições à publicidade que foram geradas, que permitiram o processo de regulamentação da publicidade da indústria de tabaco por parte do governo. Também foi a ferramenta mais efetiva na mudança do comportamento da indústria do tabaco. Como vocês sabem, se nós fôssemos fazer essa apresentação cronologicamente, eu deveria ter apresentado isso primeiro, porque o litígio do Departamento de Justiça que foi apresentado ontem, na verdade, foi uma evolução desse caso. Então, muitos dos documentos, das revisões que surgiram por parte desse litígio, a conscientização que foi gerada, e nós acreditamos que até motivou o presidente dos Estados Unidos para atacar a indústria. Então, acho que o presidente Clinton, quando ele anunciou que ia processar a indústria do tabaco, ele queria a porção do governo federal, ele queria participar desses acordos financeiros que estavam sendo gerados. Outro aspecto importante de comentar aqui é que muito disso acontece no tribunal, mas é claro que com o engajamento da mídia de massa e da sociedade civil, as coisas ficam muito mais intensas. Eu acredito que o litígio do MSA, assim como o Departamento de Justiça, demonstram que é necessário muito apoio público para que os advogados consigam continuar atacando a indústria e para que a indústria em si não consiga se defender dos ataques. Definitivamente precisamos de recursos e de envolvimento da sociedade civil. Eu acho que chegou ao limite do meu tempo. Eu sei que tem muitas pessoas nessa sala que sabem muito mais do que eu pessoalmente sei sobre essa questão e sobre o caso do MSA. Então, eu acho que a Sharon, ou a Estela, ou a Patrícia vão poder falar depois que nós acabarmos essa sessão. Mas eu acho que as pessoas aqui poderiam agregar bastante informação a esse caso, mas posso dizer que essa é a parte básica desse litígio nos Estados Unidos. Ok, muito obrigada. Os desafios são bastante grandes. Eu acho que o convite que a Patrícia nos traz aqui, a partir da sua apresentação, é talvez repensar o modo que aqui no Brasil nós atuamos nos tribunais. Nós precisamos focar naquilo que fortalece o debate do tabaco, que são as evidências, que são os dados, e construir, a partir disso, os argumentos jurídicos necessários para levar ao resultado positivo que a gente precisa alcançar. Vou passar agora a palavra ao Walter Moura para a sua explanação. Obrigado, Vedovato. Saúdo a Patrícia, é uma honra estar com ela. Ela reforçou a conquista à minha pessoa, porque eu só conversei com ela uma vez por Skype. Eu não sei quanto tempo faz, porque não se revela isso, e ela lembrou de mim, ela olhou para mim e falou: Walter, eu falei, eu não acredito que você... Isso foi por Skype, hein? Eu saúdo a todos, agradeço voltar aqui a essa mesa, agradeço o convite da ACT. É uma honra para o Brasilcom estar nessa mesa e nessa qualidade de debate. O tema que nos foi colocado foi falar de um caso que está no Brasil sendo julgado pelo nosso Supremo Tribunal Federal, e ele diz respeito a uma ação declaratória de inconstitucionalidade em que a Confederação Nacional da Indústria, que é um órgão de representação da indústria brasileira, está questionando na Suprema Corte Brasileira se uma lei que criou a Agência Reguladora de Vigilância Sanitária é ou não contrária à nossa Constituição Federal. A discussão parece ser essa, mas ela vai um pouquinho mais fundo. Eu vou tentar falar devagar, porque tem muita gente que vai tentar compreender isso em outras línguas. E tem muita gente que não está, inclusive em português, porque eu não quero falar dessa ADIM, que já é um palavrão para mim, em juridiquês. Então, eu vou tentar falar bem simples mesmo, tá?
todo mundo pode... algumas figuras no nosso Estado podem questionar a legalidade, a constitucionalidade das leis brasileiras na Suprema Corte. Não é qualquer cidadão. Essa ação ela só é ajuizada, ela só é submetida para a Suprema Corte por algumas figuras. Uma delas são as confederações, órgãos que têm representatividade no Brasil inteiro de setores específicos, que não precisam ser da economia, mas podem ser também da sociedade civil, sem representação comercial, né? Sociedade civil organizada como um todo. Esta ação ela foi ajuizada em novembro de 2012. O que está por detrás? O que é a discussão dessa ação? Na verdade, a CNI ela não quer só afastar um pedacinho de uma lei. Na verdade, ela quer afastar esta lei, que é a 9782 de 1999, e de tabela, agora eu vou tentar falar mais simples, e indiretamente, ela está afastando, na verdade, uma resolução, que é um ato clássico de regulação, ou um ato clássico regulatório de agências reguladoras, que, Patrícia, não é normalmente questionado no Supremo. No Supremo a gente só questiona leis. Raramente a gente vai questionar um ato regulatório de agência lá no Supremo. Lei é do Legislativo, ato regulatório é da agência. A gente discute lá nas cortes federais dos estados, das cidades, no juiz de primeiro grau. Só que aqui não, a CNI foi discutir uma resolução, um ato regulatório da Anvisa, lá no Supremo, em 2012. Quando eu escutei essa notícia, eu estava com a Clarissa, eu falei, Clarissa, isso não existe. Eu falei, pastor, eu falei, poxa, isso não existe. Eu ri, com todo respeito, eu falei, isso não existe. Pois em setembro de 2013, o Supremo suspendeu, existe esse poder do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele suspendeu a eficácia da lei e a resolução da Anvisa. O que tem essa bendita resolução para o Supremo perder o seu precioso tempo? É um tempo precioso. Lembrem-se os senhores que o Supremo estava julgando o mensalão. O Supremo não decidia nada, ele deixava presa, mas ele foi lá e suspendeu esse ato. O que tem uma resolução da Anvisa para tomar o tempo do Supremo Tribunal do meu país? Essa resolução ela é gravíssima. Ela é uma resolução que, por Deus, o que ela fez? Ela, no seu artigo, ela é a instrução normativa número 6 da diretoria colegiada da Anvisa, tá, pessoal? E ela é do ano específico de 2012. Ela, no seu artigo 8º, parágrafo 1º, tá certo? E, entre outros artigos, ela afastou, ela deu um prazo para toda a indústria do tabaco, e esse prazo era de 18 meses, para que a indústria adequasse a produção dos seus itens e também a importação dos itens fumígenos às restrições dos usos dos aditivos que estavam lá no artigo 6º. Pessoal, no mesmo período, eu fiz um estudo muito rápido. Entre 2010 e 2014, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que é um ministério que também faz controle sobre produção de bens e serviços oferecidos aos consumidores, ele restringiu 179
eu não vou chamar de aditivos químicos, mas itens incorporados à produção só de derivados de laticínio. Tá? A Agência Nacional de Petróleo, no mesmo período, ela restringiu 82 tipos de benzenos toluenos na produção de combustível. E o próprio mapa, se eu for sair dos laticínios, ele costuma restringir uma série de 82 itens por ano. É normal, por quê? Porque a indústria vai criando, ele fala, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui tem teste, isso aqui não tem teste. E eu não estou falando de saúde, tá? Eu estou falando de restrição, tão somente porque não há autorização. Isso é o que há de mais comum na agricultura, pecuária, indústria e abastecimento. É haver a intervenção do Estado para restringir, eu não vou chamar de aditivos mais uma vez, mas itens que são incorporados na produção de bens e consumos, que ou são nocivos de alguma forma à saúde humana, e eu acho legal que a maioria deles, os pesticidas, é para proteger fauna e flora. Não é para proteger nem o ser humano, é para proteger fauna e flora. Nunca foram questionados no Supremo Tribunal Federal. Eu quero que alguém me traga um precedente do Supremo Tribunal Federal questionando um ato administrativo do Ministério da Agricultura, Pecuária, que me traga um item, me traga uma resolução da Agência Nacional de Petróleo, que também é uma superindústria, e que me traga de eletroeletrônicos, quero que alguém me traga, porque eu nunca tinha visto. Tá? Mas, o que aconteceu, então, em 13 de setembro de 2013? A ministra relatora tem o poder de suspender. E ela escreveu mais ou menos isso, que eu vou tomar o tempo, eu vou tentar até traduzir aqui. A decisão dela diz o seguinte, eu vou resumir o que ela falou. Ela falou, olha, essa resolução, ela restringiu quase 100 aditivos. Não, desculpa, vai ser mais fácil eu voltar para o que a indústria pediu. A indústria disse o seguinte, ela falou, olha, a resolução da Anvisa, esse ato regulatório, ela proibiu aditivos de forma genérica, restringindo o uso de qualquer substância que não seja tabaco ou água, o que resultaria no banimento de praticamente todos os cigarros vendidos legalmente no Brasil, fabricados a partir de uma mistura de aditivos e de diversos tipos de fumo conhecida por American Blend, de mistura americana. Isso foi o que foi dito no pedido, na parte nevrálgica da ação. A ministra, ela aceita esse argumento e ela diz que, olha, eu entendo que isso é gravíssimo, que essa resolução foi precária e que o risco que ela traz para a circulação desse tipo de produto, à luz da nossa Constituição, ela escreve isso, é uma restrição muito severa com a qual isso não pode conviver. Ela suspende esta lei. A obrigação dela, segundo o regimento interno, a lei interna do Supremo Tribunal Federal, é levar esse caso para os outros juízes em 60 dias. Desde 13 de setembro até hoje ela não levou. De 2013, desculpa. Nós temos mais de 3 anos. Tá? Então, 60 dias em 3 anos há um descumprimento ao regimento interno do Supremo. Eu tenho quantos minutos?
mais 10. Eu poderia parar por aqui, mas eu vou falar mais 5 minutos. Tá? Porque daqui para lá, deixa eu contar uma coisa para vocês. As apresentações que eu tenho visto, elas têm terminado com lições aprendidas. Eu já vi 3 apresentações aqui que aparecem assim no último slide. Lições aprendidas, inclusive da Patrícia Sousa. E eu vou tentar só colocar 2 pontos aqui. Eu vou falar menos do que meus 20 minutos, tá? Uma anotação é que eu não tenho lesson learned nisso aqui. Eu não tenho lição aprendida, tá? E o outro ponto que eu vou falar é o seguinte. A forma pela qual eu descrevi isso foi uma forma de advogado. Advogado carrega na descrição dos fatos. Então, a minha ironia na fala já mostrou que basta descrever o fato para saber o que tem nele de diferente. Eu vou perguntar para a Patrícia se ela entendeu o caso do jeito que eu falei. Eu vou te responder, é isso mesmo. Acredita em mim, é isso mesmo. Tá? O que fazer com isso, eu não sei. Tá certo? Se eu tivesse a resposta, a gente já saía daqui feliz. Tá? Mas o que me preocupa não é o que eu vou fazer. O que me preocupa é muito simples. De toda a evolução que se tem feito em controle de tabaco... Tá ruim esse aqui? Tá. Beleza. Em toda a evolução que nós temos visto de controle do tabaco, sem falar de convenção quadro, sem falar de Constituição ou de Código de Defesa do Consumidor, eu tenho um desenho de Estado no Brasil em que houve um programa muito forte de desestatização. O Brasil vivia quase que em economia planificada soviética. Isso é economia pura. E nós tivemos que passar quase que... A gente tinha um mercado com 5 marcas de veículo, nós não tínhamos ingresso de capital estrangeiro. Isso é uma evidência da economia, que a gente tinha uma economia que não era capitalista típica ou new fashion. A nossa economia teve que sofrer um processo de abertura muito forte na década de 90, e nós acreditamos, tanto na Constituição de 1988, quanto nas leis de criação das agências reguladoras, e não foi só a Anvisa, da qual eu falei, também foi a ANP, também foi a ANA, a ANEEL e assim por diante. Energia elétrica, são setores da economia que nós entregamos para o particular, o Estado deixou uma mão mais avançada, que são as agências. É um quase modelo norte-americano mal copiado. Mas quando eu criei uma agência de vigilância sanitária, eu dei um poder para ela no artigo 6º e 7º, que era exatamente de poder proteger a saúde, que é o nome dela, porque mediante a restrição de itens que causam de alguma forma, ou que não há prova de que não causam, mal à saúde. E com esse desenho feito, eu optei em viver nesse país. Porque eu acredito, quando eu acordo, que existe um Estado para o qual eu pago o meu tributo, que ele vai me proteger. E eu acordei, a Clarissa Romsi, ela é testemunha pessoal disso, eu acordei foi em 15 de setembro de 2013, com uma vontade muito grande de me mudar do país. E eu falei isso para a Clarice, vocês podem perguntar. Eu não sei se eu falei para a Paula isso. Eu falei, Paula, a gente devia todo mundo mudar daqui. Tá certo? Mas eu não mudei, eu estou aqui. E eu volto a falar, eu não sei o que fazer. Mas a minha colocação a conclusão dessa segunda etapa, que já me passou o tempo, me preocupa a minha Suprema Corte, porque ela é minha, eu sou brasileiro. A nova presidente disse que ela saudou primeiro o povo e disse que ela é servidora. Então,
a minha Suprema Corte, ela está colocada para manter um desenho de Estado em que a agência que protege a saúde tenha poder de defender, de proteger a saúde numa função básica da FDA, da Food, Drug and Administration. Uma função básica de falar, olha, isso faz mal? Não use. Mas o meu Supremo falou que não. Agora, eu só dou um recado nessa minha conclusão que me preocupa, é o seguinte, esta lei afastou para tudo. Quem ler a liminar sabe que o artigo 6º e o artigo 7º foi afastado e que, na verdade, isso gera uma nulidade, ao meu sentir, para todos os atos regulatórios de medicamentos, cosméticos e, para mim, abriu-se a porta, para não falar outra palavra, do desconhecido, para não, e melhor ainda, do inseguro. Eu vivo num país inseguro, em matéria de regulação sanitária, desde o dia 14 de setembro de 2013, não sei o que fazer, peço ajuda e passo de imediato a palavra ao doutor Vedovato. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Para sua... pela sua elucidativa palestra e instigante para a gente pensar na mesma esteira da palestra da Patrícia. Eu faço algumas considerações antes de abrir para as perguntas. A gente viu aqui que há muitos desafios no horizonte, esses desafios podem ser divididos em 3 grandes blocos, né? E a gente tem trabalho a ser feito nesses 3 grandes blocos. No primeiro, na declaração de direitos, ou seja, há ainda um caminho longo para que a gente tenha normas aqui no Brasil que realmente reflitam o que o Tratado Internacional e o que as guidelines determinam. Então, a gente precisa fazer essa lição de casa no campo da declaração de direitos. Existe uma lição de casa no campo que significa os instrumentos, né, que nós vamos utilizar para movimentar o judiciário, para que aquelas normas declaradas possam ser aplicadas. Então, aqui, nós precisamos rever a forma como tem sido feito a litigância no Brasil, pensar na litigância estratégica de direitos humanos, pensar na litigância estratégica de controle do tabaco para levar os nossos objetivos a cabo. E existe um campo que depende menos de quem atua na advocacia, no Ministério Público, mas não é totalmente independente da atuação desses indivíduos, que é o campo do judiciário. Então, nós precisamos pensar o judiciário, tanto na academia, quanto no dia a dia, né? Porque, infelizmente, o que a gente tem visto nos últimos anos no Brasil é, de certa maneira, assustador. Nós temos um grande percentual, mais de 80% das decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal, somadas todas as decisões, mais de 80% são decisões monocráticas que demoram aí 3 anos para serem levadas aos demais membros da Corte, por mais que existam determinações para que isso não aconteça. Nós temos uma figura nova no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, que é o ativismo judicial às avessas, né? Ao contrário, que a gente viu recentemente, juízes da Suprema Corte pedindo vistas do processo, levando o processo para casa, por mais que já tenha uma definição pelo número de votos, né? Recentemente nós tivemos o financiamento privado de campanhas eleitorais sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, e por mais que nós já tivéssemos uma maioria formada no Supremo, um dos ministros resolveu pedir vistas do processo, isso é um direito dele pedir vistas, mas ficou com esse processo por mais de ano, e passou o período eleitoral, e só depois disso que o tema foi levado novamente à decisão. Tem uma frase que me chama muito a atenção, dita por um ministro do Supremo Tribunal Federal, aposentado, o ministro Eros Grau,
que, num julgamento, afirmou que, no Supremo, ele se sente que, se levantasse as mãos, tocaria o céu. Ora, não há, então, mais nada acima do Supremo Tribunal Federal. Talvez a gente precise realmente construir um diálogo mais franco com os nossos tribunais. Isso passa não só pela atuação nos tribunais, mas também passa pela educação jurídica. A nossa educação jurídica, calcada numa relação não pouco amistosa com a pesquisa, talvez seja responsável pelo cenário que nós temos construído até agora. Agradeço imensamente as palestras e abro já de plano para os questionamentos e para as perguntas. Vou passar a palavra para a Estela. Obrigada, Vedovato. Sempre eu, né? Patrícia, eu acho que você fez uma excelente apresentação, não tenho nada a acrescentar. Eu acho que você seguiu bem a linha e acho que mostrou bastante bem a importância desses casos estaduais, a importância dessa iniciativa de recuperação, inclusive o que foi arrecadado. E realmente acho que parabéns. Eu sei que você não foi a sua apresentação, mas você brilhou, como sempre. Walter, eu tenho uma pergunta para você e eu agradeço muito você ter traduzido para nós aqui que não entendemos nada do assunto. Eu acho que eu entendi, mas eu tenho uma dúvida, porque você explicou que o caso, né, quando foi a CNI, né, questionando a própria existência da agência reguladora, que é a Anvisa. E, dentro disso, a resolução. Mas, pelo que eu entendi bem, a liminar que saiu no dia fatídico, 13 de setembro, foi somente com relação à resolução e não ao resto, porque, pelo que eu saiba, a Anvisa não parou de funcionar. Então, aqui, a juíza tem o poder de pegar uma parte da ação e passar a liminar, enquanto o resto da ação fica num limbo judicial, assim, diz limbo em português? Isso. Você podia explicar um pouco para mim? Apesar da liminar se restringir, aí há uma nova incompreensão. A ação pediu para suspender os efeitos da norma, a norma está com os efeitos suspensos. A norma vale para todo mundo. Apesar dela restringir para autorizar a comercialização dos tabacoderivados com aqueles aditivos restringidos, a parte final da lei ela está suspensa e nós temos que buscar na Justiça Federal a quantidade de ações em que outros players estão discutindo o precedente para tentar derrubar outros atos de vigilância ou outros atos regulatórios. Já existem, tá? Eu não vou falar que são milhares, mas há centenas de ações. Quando eu digo que abriu a porta, é porque eu falei muito rápido. Mas abriu-se precedente para derrubar ato regulatório fundado no artigo 7º, inciso 15. Eu vou ler. É bem o coraçãozinho da Anvisa. O nome dela é Anvisa por causa desse daqui. Compete à agência Anvisa proceder à implementação e execução das políticas de vigilância sanitária, devendo ela. Olha que coisa interessante, é isso daqui que está suspenso. Proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos em caso de violação da legislação pertinente, que não é o nosso, ou de risco iminente à saúde. Risco iminente à saúde é a parte em que está suspensa. Tem ação na Justiça Federal de Brasília para derivados, para a indústria farmacêutica, pedindo para derrubar o ato regulatório com esse mesmo fundamento. Então, quando eu falo que está aberto, ninguém tem coragem de ir no Supremo fazer isso. E eu duvido que a CNI vai assinar outra ADIM para outro setor.
porque senão já teria feito. O nosso campo de investigação é a Justiça Federal da primeira instância. Eu posso buscar esses dados, tá? É difícil, mas não. Mais alguma questão, reflexão? Yes. Yes. Okay. Yes. No. What I find very interesting comparing. At first, I was not sure what they put us together. No, very different things. But now it all makes sense. I'm sure Adriana thought of this because, you know, Walter's presentation is really how the industry has successfully used the judicial system in a very inappropriate way, and I would say, Walter, from the outside, I've been paying attention to this Anvisa case from the very beginning, and I have been taken by the fact that one judge can issue an injunction without having hearings and listening both sides of the case, and that injunction to become in practice the law of the land in 3 years, and it's a temporary injunction. Where's the temporary here? And how come there's not another proceeding that can be taken to challenge the judge and the injunction by the judge? I'm ready to take the judge to the where is Oscar? To the Human Rights Commission, because it's a due process violation of the constitutional rights of Brazilians. It's a violation of their health rights by depriving them of due process. So anyhow, what do you have to say about that? Patrícia, quer em português? Vamos lá, você que manda. Eu não te agradeço a pergunta. Não agradeço sua pergunta. Não. Estou brincando, Patrícia. Olha só. O meio adequado, a via adequada para recorrer appeal desta decisão é um recurso, é uma apelação chamada agravo. Já isso existe lá, isso foi feito lá. Existe um questionamento, existe uma posição hoje que o Vedovato já adiantou para nós, que é o poder do Supremo Tribunal Federal no Brasil, nesse período político. Questionar o Supremo diante de autoridades internacionais, na minha humilde visão, é criar uma animosidade contra quem vai votar o seu caso, quem sabe daqui a mais 3 anos, né? Eu não sei quando. Mas, a depender da atual presidente, esse caso vai ser julgado. E nós temos que lidar com isso, tá? E como lidar com isso é a gente não criar mais animosidade e fazer um trabalho que a gente vem fazendo nas nossas limitações, de ir minando essa resistência, entende? Minando essa resistência, pushing the edge, alguma coisa assim, E numa outra perspectiva, a mesma surpresa que você tem ao falar, nossa, isso aconteceu, eu também tenho. A diferença é que eu moro aqui. Tá? A diferença é que eu moro aqui. Então, o meu sofrimento é maior. Mas eu acho... Agora, eu só fico feliz de estar nessa mesa, porque se não fosse a CT, aí era bom mudar. Mas, não, eu estou falando sério. Mas eu acho que o caminho vai ser esse advocacy com o apoio de todos vocês. Tá? É isso. Mais alguma? Eu tenho uma para você. Estou brincando, olha só. Patrícia, estudar a class action é muito bom. Estudar a eficácia da class action
com a intervenção dos prosecutors lá, dos general prosecutors, com essa organização de que um Estado entra, o outro entra depois, e que você tem a cooperação dos procuradores com a agência, com as comissões federais, principalmente a FTC, principalmente a Federal Trade Commission, tá? É bom ver que elas se conversam e o judiciário fica realmente para um segundo momento. A questão começa na class action, mas termina em outros lugares. Nós, no Brasil, nós não temos class action. A ação civil pública, na minha humilde visão, não é uma class action. A gente pode falar até amanhã, a gente pode falar 24 horas seguidas sobre os problemas da ação civil pública no Brasil. A ação civil pública mais conhecida do Brasil, ela não foi resolvida em 27 anos. É a ação civil pública que trata dos planos econômicos. Tem 27 anos que ela é discutida. Isso é um termômetro para você ver como é que está a defesa coletiva. Patrícia, o que eu faço com isso? What do I do with this type of information? Walter, I hope that, and I know you saw the difference that the MSA was not a class action. Não foi uma the MSA, in the sense that it was the state suing the tobacco industry. That's a difference. Remember, there were three phases of class actions, and the last one was a class action that accomplished a lot, and the Engel case, but not enough. And then the state attorney general went after the tobacco industry. That's the difference between the two. And that's the point I was trying to make. And then the questions of the United States case, I don't know if the same questions will be in Brazil, in order to pursue the state to pursue the litigation against the tobacco industry. Okay? I just want that to be clear. But Sharon has much more knowledge about that than Se você quiser made some comments about Walters, because I know class actions in the United States have been reduced in terms of the legal ability to pursue them. Foram diminuídas em relação à sua habilidade legal de It's a seguir em different frente com world. ela. It's not as bad as Brazil, Não é tão ruim but quanto o not as Brasil, good as it mas used to não be tão 10 bom years quanto ago. costumava ser Sharon, I há don't know 10 if you anos have atrás. Sharon, não sei se você tem alguma coisa a acrescentar. Yeah, I want you to. Eu quero que você acrescente, sim. Well, everything that Tudo Patricia said que a is Patrícia disse absolutely right. But I é kind of fato, have a different mas question. eu tenho uma Sort of questão like diferente. burning away. É In só one of que your está slides, Patricia, repetindo na minha you put cabeça. up Nos seus what slides você happened colocou o que in aconteceu no Mississippi Mississippi, when, something bizarre quando occurred algo there, bizarro one of the aconteceu ali state com um dos casos estaduais. And before the MSA E antes was completed. da, And in that state dessa case, ação, dessa class action foi the completada. Attorney General filed suit against the industry. O advogado-geral, ele processou a indústria, mas e aí houve um processo contra o advogado-geral por causa da sua ação contra a empresa do tabaco. Loucura nos Estados Unidos, acontece também no sistema jurídico dos Estados Unidos, ok? E isso foi algo ultrajante para ao abordar essa situação. O que foi feito desde de 13 de setembro a 3 anos atrás para abordar legalmente esse problema? E algo conseguiu algo aconteceu? Então foi... Qual tipo de apelação foi feita? No, praise not a... Yeah, okay. Okay. Just one answer. I think that this conference is one of the ways that we can do to deal with this situation. We have no guns and we have no... we cannot be heard as you are by the government, I think. We are now we are opening the paths. The first step. We are in the first step, I think. Not in the middle, not in the end of the, you know it. We are in the first step, I think. This conference, hearing your experience, studying, we are trying to find
some security way to keep on, but we need your support, just to not just stay praying, but to believe that something is possible to change the situation. I think that's some kind of respectful answer. Agradeço a Patrícia, agradeço o Walter, agradeço a plateia. A gente tem algumas expectativas no futuro. Esse painel é bastante importante. O Brasil já foi condenado na OMC porque medidas cautelares no Brasil, ou liminares no Brasil, duram 4, 5 anos. Esse foi o caso dos pneus usados na DPF 101, né, esse debate. E abre-se uma porta, espero, um dia no futuro. O Tribunal Penal Internacional resolveu processar pessoas por crimes ambientais, quem sabe, no futuro também, por crimes ligados à questão do tabaco. Obrigado a todos. A gente já está bastante avançada a hora. Obrigado. Obrigado.